comer mais saudável é comer mais proteína? Parece que hoje em dia todos os alimentos precisam ter adição de proteína. E com isso a gente acaba vendo uns exemplos muito bizarros, como água com proteína, doce e iogurte enriquecido com proteína, bebida láctea, né? Os famosos shakezinhos com muita proteína por porção, milkshake de rede de fast food com proteína acrescentada também, e agora a nova da vez é cerveja com proteína. Você que está cansado só do papo sobre calorias, emagrecimento, essa coisa bem superficial da nutrição que roda aí nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Comida e Contexto e aqui eu vou abordar temas um pouco mais sociais da nutrição para a gente entender um pouquinho mais daquilo que a gente come. Se acomoda aí no sofá, pega seu snack super proteico, anti-inflamatório, rejuvenescedor, senta aqui, junta pouco com a sua consciência e fica aqui no vídeo que a gente vai destrinchar legal esse assunto da exaltação da proteína em tudo. E muito prazer, meu nome é Murilo Dorto, sou nutricionista e mestrando em Ciências da Saúde. E de início a gente tem que parar para pensar, né, o porquê será que esse cenário quase que global de demanda de proteína, de que precisa ter proteína em tudo, foi criado? E aí eu faço até um breve parênteses aqui para contar uma historinha. Com a chegada da pandemia, com certeza, né, as pessoas começaram a olhar mais para a nutrição, elas começaram a ver mais a forma em que elas se alimentavam, começaram a ter mais essa preocupação em estar se exercitando mais, estar mais ativo, comendo melhor, bebendo mais água, enfim, acho que muito pelo cenário de que se você tivesse, né, um mínimo ali de controle sobre esses fatores que a pessoa consegue agir, né, ela conseguiria evitar quadros mais graves da Covid-19, e aí a preocupação com outras doenças também acabaram tendo esse benefício, né? Pessoas começaram a se importar mais em evitar as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, enfim. Então todo esse cenário ele acabou mudando de uma forma geral. Mas quando as pessoas começam a ter mais esse olhar para a alimentação, e querendo ter uma alimentação mais saudável, será que comer mais saudável é comer mais proteína? Foi essa pergunta que me motivou a gravar esse vídeo para a gente destrinchar com muita, mas muita informação da onde que surge esse mito de que a gente precisa comer mais proteína. Será que a gente precisa mesmo comer grandes quantidades de proteína? Será que todo mundo se beneficia disso? Então, esse vídeo é para isso. Bom, outros fatores também somaram, né? Junto com a pandemia veio um aumento muito forte em matrículas nas academias aí do Brasil. Também vieram a onda, né, das medicações emagrecedoras, das canetas emagrecedoras, que também ajudaram muito a reforçar, que ajudaram não, que ajudam, né, a reforçar essa questão de ter que comer mais proteína, e a gente vai abordar isso também. E um outro ponto é, será que a população brasileira consome pouca proteína? Bom, eu não vou me arriscar aqui em tentar cravar assim o que fez gerar o que gerou essa percepção quase que unânime na sociedade, né? Mas com certeza tem um pouquinho de cada um desses fatores. E aí um estudo de comentário que foi publicado em 2025 é um tipo de estudo quando alguns especialistas eles se reúnem para descrever, para colocar ali a sua opinião sobre um determinado tema. Eles abordaram essa questão do mito do déficit proteico. E um trecho que os autores, eu retirei aqui alguns trechos do estudo para a gente ir comentando nesse vídeo, e um deles que está bem no comecinho, é muito interessante, que eles pontuam que mais do que fornecer fontes de proteína, ou então suplementos industriais, né, de proteína, o maior desafio da alimentação hoje em dia é a gente conseguir variar essas fontes de proteína, de alimentos fontes de proteína, no sentido de diminuir o consumo de alimentos fontes de proteína de origem animal, ou seja, as carnes, ovos, e começar a distribuir com os outros alimentos de origem vegetal,
né, que principalmente aqui protagonizado pelas leguminosas, né, já deixando aqui de exemplo, né, que são os feijões, mas também cereais. Esse constitui um dos maiores desafios disso, dado o protagonismo que vem sendo reforçado, né, principalmente também pelas redes sociais, de que o alimento de origem animal é o que deve suprir a sua necessidade de proteína do dia, quando na verdade é um contexto inteiro. Além disso, é muito importante a gente fazer esse retrospecto e ver já o quanto que a faixa de recomendação de proteína mudou muito ao longo do tempo, né? Ao longo do avançar da ciência. Esse valor, ele tem hoje ali, né? A gente já registrou valores que iniciavam em 0,6 a 0,8, e esses valores são sempre gramas por quilo de peso corporal por dia, né, que é uma continha rápida para fazer o quanto que um indivíduo precisaria consumir de proteína, mas ele também já alcançou valores mais moderados ali de 1,2, chegando até 2 gramas por quilo de peso por dia para alguns indivíduos. Então, vocês podem ver que é uma faixa muito grande e que, com certeza, dentro dessa faixa tem seus públicos específicos, né, que vão necessitar mais, que vão se beneficiar mais de determinados valores. E na direção de conseguir responder a pergunta que me motivou a gravar esse vídeo, esse estudo ele vai descrever, e aqui eu abro algumas aspas. O mito da necessidade aumentada de proteínas, ele passa a permear o imaginário popular, né? E aí você também inclui profissionais da saúde, de tal modo que a elevada ingestão de proteínas é atualmente compreendida e promovida como parte de um estilo de vida saudável. E isso se reflete no dado de que cerca de 65% da população dos Estados Unidos leva em conta o teor de proteínas ao comprar alimentos e bebidas, como parte de um esforço consciente, né, de aumento da ingestão desse nutriente, seguindo uma lógica de quanto mais, melhor. Mas será que quanto mais melhor? Vamos mergulhar aqui no nosso caso brasileiro, tá? Esse mesmo estudo que eu estou comentando aqui com vocês, que vai estar na descrição também, junto com os outros que eu me baseei para fazer esse vídeo, ele traz alguns dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2017 a 2018, e ela foi publicada em 2020 pelo IBGE, para argumentar, né, para entender um pouco sobre como que é o consumo alimentar de indivíduos maiores de 10 anos, com base em uma amostragem que representa, né, todo o país. Os dados, eles, no geral, eles vão apontar que o brasileiro, a população brasileira, independente da sua faixa de renda, ela não tem o seu consumo de proteína comprometido. Ou seja, até nas faixas de pessoas com uma menor renda, esse consumo ele é adequado. E eu abro aspas aqui também de novo, eles colocam assim: o que surpreende é que na distribuição deste consumo por faixa de renda, a ingestão de proteína média supera o necessário ao preenchimento das necessidades humanas em todas as faixas de renda, para além dos 10 a 15% que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Esse valor em porcentagem é referente à quantidade de calorias totais que um indivíduo precisa para manter as suas necessidades fisiológicas. E esse dado, ele reflete um alto consumo, na verdade, de todos os tipos de fontes de proteína, sejam de origem animal ou então de origem vegetal, e aqui em destaque para as carnes e também para as leguminosas em todos os estratos socioeconômicos. Ou seja, para fora da bolha da rede social ou daquilo que se prega, né, como eu já tinha comentado um pouco mais cedo aqui nesse vídeo, de que essa ideia, né, de que a alimentação saudável é igual a comer mais proteína, o cenário brasileiro já aponta que a gente está vivendo um mito de fato, de que a gente precisa consumir mais proteína. Se a gente sai dessa bolha, a população tem sim a sua, de maneira geral, a seu consumo de proteína médio adequado e em alguns casos até elevado, tá? Então a alimentação típica do brasileiro, ela é capaz de suprir essa necessidade
quando a gente pensa em nível populacional. E isso vem muito fruto daquilo que a gente utiliza como guia alimentar para a população brasileira, um documento, né, que recebe esse nome, mas que orienta, que faz essa orientação tanto para profissionais da saúde quanto para a população em geral, de como ter uma alimentação mais saudável. O guia ele tem sim as suas regras de ouro e ele serve de base também para que a gente consiga construir um prato saudável, né? Um modelo de prato saudável. Esse modelo eu vou deixar aqui no cantinho para vocês. Vocês podem perceber que um quarto, né, uma fatia desse prato, ele supre as fontes de proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E para a gente ir caminhando no final, nesse mergulho no cenário da proteína, né, é importante a gente sempre voltar a esse documento, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, porque ele tem a regra de ouro dele, que é prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. De uma forma muito geral, é desembalar menos e descascar e cozinhar mais, tá? E aí, se a gente for pegar essa regra de ouro do guia alimentar aqui do nosso país, a gente vai começar a cair um pouco em um problema, que são esses produtos que estão sendo vendidos no mercado e que, na sua grandiosa maioria, por mais que eles tenham enriquecimento de proteína, no fundo, eles são alimentos ultraprocessados. Então, aquilo que a gente entende por alimentação saudável no Brasil, a gente já cai num problema por aí. Né? Não é porque esse alimento ele é enriquecido em proteína de que ele é saudável ou de que ele deixa de ser um alimento ultraprocessado no qual a gente deve evitar. Né? Vale sempre ressaltar de que alimentos ultraprocessados são produtos alimentícios que contêm mínimas ou às vezes até nem tem frações de alimento de fato, né? São composições químicas e é muito interessante a gente parar para pensar de que é uma junção de muitos ingredientes que formulam um alimento ultraprocessado. E aí só porque está colocando proteína, numa grande maioria dos casos, uma proteína de baixa qualidade, que é o colágeno, será que ele é mais saudável? É interessante pensar nisso, né? A gente tem que trazer isso para discussão também. E quem que é responsável pela elaboração, produção, distribuição e marketing desses produtos? É a indústria alimentícia, que está preocupada sempre em aumentar os seus lucros, tá? Então a gente tem que parar para pensar nisso para não deixar se levar pelo marketing, que é agressivo, é pesado, tá em todos os espaços hoje em dia, e para a gente não começar a achar que isso é normal, né? De que a gente achar a gente achar uma água com proteína no mercado e achar que isso é normal. Isso nunca foi normal. É uma tendência que eles tentam, né? Eles, indústria alimentícia, tenta empurrar para o consumidor, tenta criar esse padrão de consumo a todo custo, né? Porque uma vez que esse consumo ele pega aqui no país, beleza, eles criaram um novo mercado para isso. E isso é uma tendência global, né? Aqui ainda está chegando, né? Já está chegando até com mais força com o que eu achei que chegaria, né? A gente já está vendo água com proteína, a gente já está vendo suco com proteína, suco de caixinha com proteína, daqui a pouco acho que vem um refrigerante com proteína, enfim. Mas lá fora já tem pizza enriquecida com proteína, enfim, eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui listando alimentos que estão recebendo. Um colega de profissão aí da minha turma, ele fez um vídeo hoje falando dessa proteinização, né, de tudo, de todos os alimentos, e acho que eu concordo muito com ele nisso, de que parece que tudo agora pode receber adição de proteína e receber esse selo saudável. Bom, e para fechar, esse vídeo ele tinha esse objetivo, né, de jogar esse holofote nessa, parece que é uma espécie até de transe coletiva, né? Tá todo mundo pensando que para comer melhor precisa comer mais proteína e quanto mais melhor,
mas a gente tem que, ter um pouco de calma, voltar umas casinhas aí para trás e ver que a história não é assim. Se a gente for olhar para nossa alimentação, às vezes a gente consegue já bater as nossas necessidades de proteína com os alimentos que a gente já come, né? E esse vídeo aqui eu não estou querendo dizer que talvez você não precise, ou então que um indivíduo que tem uma condição diferente não precisa. A gente aqui vai no canal analisar muito a nível da população, né? É claro que quando a gente cai para o nível individual, muitas exceções que, na verdade, muitas ideias que para o coletivo funcionam, às vezes para o indivíduo não, né? Mas, enfim, é só para dar esse panorama de como que tá esse cenário no país. E como nutricionista eu te digo, comer mais produto alimentício ultraprocessado, enriquecido em proteína, não vai te fazer mais saudável. Siga uma ideia de comer mais fruta, legume, verdura, incluindo de vez em quando esses produtos, né? A ideia é a gente evitar, mas às vezes acontece da gente ter que consumir isso, eles têm assim sua praticidade. Acho que a ideia é muito mais fazer isso de forma consciente e não se deixar levar tanto aí pelo marketing e pela onda do momento. Todas as referências que eu utilizei para criar esse roteiro de vídeo, eles estão na legenda, tá? Eu também deixei alguns materiais extras, deixei um podcast muito interessante do Joio e o Trigo, deixei 2 podcasts, na verdade, muito interessantes para quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre o tema, eles são muito legais. E se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal. Se tiver o botãozinho de hype já habilitado, aperta aí que vai ajudar muito. Somos um canal novo, de um papo crítico sobre nutrição e que está só começando. Beleza? Um abraço e até mais.